né, da bandeira vermelha novamente aí com relação às causas de Covid, sobretudo da variante Delta. A gente está fazendo aulas remotas nessa semana também, né? Então, deixamos de fazer aulas presenciais para voltar para essa modalidade, mas a gente não pode parar basicamente com o conteúdo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é absolutamente continuar o conteúdo que a gente estava revendo em sala, conteúdo do terceiro bimestre. Para isso, eu vou divulgar para vocês um material, além dessa aula, né, um materialzinho em slide, que você vai usar comigo ele durante algumas aulas, tá? Não só para essa aula. Então, se você quiser ter ele no seu celular, ter ele aí no seu computador, imprimir, se você quiser, pode ser uma boa. Junto com ele, a apostila do Aplix, né? Eu estou basicamente agora, o conteúdo da aula de hoje é a aula 1 do Aplix, tá? A gente passou um tempo revisando matéria, né, dos conteúdos que a gente precisou saber do segundo bimestre e do primeiro, e agora a gente entrou de fato no terceiro bimestre. Então, o conteúdo da aula 1, da apostila 3, né, do terceiro bimestre, você pode acompanhar por lá também, mas o meu material tem mais imagens, então eu preferiria que você acompanhasse por ele, se possível pelos dois, tá bom? Eu vou apresentar aqui, porque através dele a gente vai explicando, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque aí fica mais fácil de eu adiantar com vocês, tá? Bom, como eu falei, esse material aqui a gente vai andar com ele durante algum tempo, né? Ele não fala só da aula 1, mas basicamente da apostila inteira desse Aplix. Mas por hora a gente só vai andar aqui nesses slides, uns 3 ou 4 slides. É a matéria introdutória sobre relevo, tá bom? Bom, eu botei aqui logo no primeiro slide o nosso objeto de estudo mesmo. É o que a gente precisa saber sobre relevo num primeiro momento. Quais são as formas de relevo? Eu vou voltar um pouco antes para te explicar como o relevo se forma. Mais ou menos a gente já falou disso no segundo bimestre, mas provavelmente você não lembra. Mas quando a gente fala de relevo continental, essas são as formas de relevo. Nós temos a planície, o planalto, a montanha e a depressão, todas elas mostradas na imagem, tá ali para vocês. A depressão ela pode ser relativa ou absoluta, mas em geral nós temos essas 4 formas de relevo. Vocês vão ver que quando nós estudarmos relevo submarino, né, o relevo que está, né, abaixo do nível do mar, ele é muito mais complexo, né, tem mais divisões. O relevo continental ele é um relevo simples, né, ele tem só essas categorias de análise aí: planície, planalto, depressão e montanha. Não é nada difícil, é só você prestar atenção e vir aqui comigo, tá? Essa parte aqui eu acabei de tirar da apostila do Aplix, né, para ficar o mesmo conteúdo por escrito. Eu peguei exatamente da apostila do Aplix, tá bom? E por hora ela vai servir para a gente. Então eu não vou seguir aqui lendo, eu vou voltar para essa imagem aqui para você ir fixando planície, planalto, montanha e depressão enquanto eu estou te explicando, tá? Primeiro de tudo, como é que o relevo, né? O que é relevo? Relevo são as formas, né, que a gente encontra na superfície terrestre, e essas formas elas são esculpidas, elas são montadas, elas são criadas a partir de uma dinâmica absolutamente natural, né? Essa dinâmica ela envolve processos dentro da crosta terrestre, envolve processos no manto, mas envolve processos também na superfície. Chuva, vento, sol, vegetação, o próprio ser humano ele altera o relevo, né, ao longo do tempo. Então, vão ser múltiplos fatores que vão influenciar na formação do relevo. Alguns influenciam mais, outros influenciam menos. O que você precisa saber sobre isso? Você precisa classificar, sobretudo, esses eventos que transformam o relevo em 2 grandes categorias, tá? Eu até marquei elas aqui em laranja, em negrito. Olha ali, ó. Os agentes endógenos e os agentes exógenos. Agentes endógenos também são chamados de agentes internos. Mas provavelmente nas avaliações, nos textos, nas provas que você vai fazer aí fora, você vai encontrar o termo endógeno, que ele é um termo mais difícil, né? Então provavelmente você vai encontrar ele. Endógeno quer dizer algo que é interior. Então os agentes endógenos são aqueles agentes que transformam o relevo, mas que têm origem dentro da Terra. É o caso, por exemplo, do vulcanismo, dos sismos, né? O
terremoto, do tsunami, são eventos que a origem desse evento está dentro da crosta terrestre, está dentro da Terra, e não na sua superfície. Então, eles são chamados de agentes endógenos. Já os agentes exógenos, você vai lembrar de externos, exógenos externos, são os agentes que alteram o relevo através da superfície, do contato na superfície. Chuva, vento, sol, o próprio ser humano, né, a ação da neve, né, a mudança de temperatura, enfim, são vários os fatores que alteram o relevo na sua superfície. Tá? Então, agentes endógenos, aqueles agentes que transformam o relevo terrestre a partir de dentro para fora, e os agentes exógenos transformam o relevo de fora para dentro, né, só na sua superfície. Até aqui tá tudo bem? Espero que sim, tá? Não é muito difícil. Só atenção para os termos endógeno interno, exógeno externo, tá? São agentes diferentes que moldam o relevo. Alguns moldam o relevo de maneira mais intensa, né? Por exemplo, uma erupção vulcânica transforma o relevo de maneira muito contundente, né? Muito expressiva. Já a ação do vento precisa de milhares de anos, né, para você perceber uma transformação realmente visível no relevo. Então, atenção aí para o tempo geológico, né, o tempo de ação desses dois fenômenos, né, desses dois grupos de fenômenos, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos para as classificações, e aí eu vou voltar para aquele slide lá no início, tá? Mas aqui nós temos, então, as definições claras de relevo. Nós temos planície, planalto e depressões, além das montanhas. Se eu voltar aqui para a imagem, vai ficar mais fácil de você entender, porque aí você visualiza a forma enquanto eu estou explicando, tá bom? Vamos começar pela planície, que é o primeiro que está ali. O nome planície já remete a algo plano. Então, planície tende a ser uma área plana. Ela é 100% plana? Não. Mas a planície é uma área plana num local rebaixado, tá? Então, é basicamente isso. Em áreas de planície, é muito comum você encontrar um processo chamado de deposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que os sedimentos, né, que provém da erosão, eles estão chegando nas planícies. É natural que os locais mais altos sofram erosão, e esses sedimentos que são, né, frutos, né, dessa erosão, que eles estão perdendo sedimentos, eles caem na planície. Então, a planície é sempre um local que está recebendo sedimentos. Está recebendo areia, recebendo terra, isso ao longo de milhares de anos, tá? Importante sempre dizer isso. Já os planaltos, como a imagem está mostrando aí, tendem a ser áreas planas mais elevadas. As áreas de planalto, elas estão sofrendo perda de material. Em geral, os sedimentos saem dos planaltos e vão para as planícies, né? E isso acontece por causa da ação do vento, a ação humana, a ação dos rios. Os rios são importantes fatores aqui, tá? Os rios levam sedimentos da onde eles nascem, que normalmente é um local mais elevado, né, de altitude mais elevada, até locais mais baixos. Então, eles funcionam como uma verdadeira autoestrada para os sedimentos, né, chegarem na planície. Então, planalto e planície remetem a áreas planas, uma na área mais rebaixada, outra numa área mais elevada. Na imagem ali, vocês podem ver que a planície, nesse caso, é uma planície costeira, que a gente chama. Por quê? Porque ela está na costa, tá? Voltada para o mar. O Rio de Janeiro, por exemplo, nosso estado, nossa cidade, não o nosso estado, a nossa cidade, tá? Nosso estado tem partes de planície costeira, mas já também tem outras formas de relevo. Mas a nossa cidade do Rio de Janeiro, está localizada numa planície costeira, por exemplo, tá? Então, planície e planalto, tenham essa questão em mente, áreas planas, uma mais baixa, outra mais elevada. A mais elevada perde sedimentos, a mais baixa recebe sedimentos, tá? Inclusive, estou te explicando isso agora porque isso vai ser um critério que a gente vai usar mais para frente, tá bom? Então, tenham isso em mente. O planalto está se desgastando ao longo do tempo e esse desgaste de material, esse material está caindo na planície, tá bom? Em geral, é assim que funciona. Bom, eu vou pular por hora a montanha. Eu vou para a depressão, depois eu volto na montanha, tá bom? Depressão. Depressão, vocês devem conhecer esse termo como aquela, né, doença, né, que assola muita gente, que tem muitas causas diferentes, que tem muitos sintomas diferentes. Mas aqui, para a geografia, depressão significa uma área rebaixada, uma área baixa,
tá? Essa área está mais baixa do que as áreas ao entorno dela. Então, ela é uma área basicamente, né, inserida dentro de locais mais altos, mais elevados. Na imagem aqui, eu tenho uma depressão entre um planalto e uma montanha, tá? Então, no meio aí, ó, tem uma área absolutamente rebaixada, a gente chama essa área de depressão, tá? A depressão se divide em duas, como está sendo mostrado ali no slide para vocês. A depressão relativa e a depressão absoluta. Para você saber se a depressão é uma depressão relativa ou uma depressão absoluta, você precisa saber a profundidade dela. Se essa depressão ela é mais profunda do que o nível do mar, ela é uma depressão absoluta. Agora, se ela é não tão profunda quanto o nível do mar, ela é uma depressão relativa. Então, aqui o único critério para você saber se é uma relativa ou uma absoluta é a profundidade. Você precisa saber o nível do mar. Ela é mais profunda do que o nível do mar, então ela é absoluta. Ela não é mais profunda que o nível do mar, ela é absolutamente, ou melhor, ela é completamente uma relativa, tá? Então, a imagem mostra ali para vocês, basicamente, as duas depressões, né? A no meio absoluta, você pode ver ali que tem um tracejado do nível do mar para te mostrar que ela está mais profunda, e a depressão relativa que está lá do outro lado da montanha, que não é tão profunda, tá? Com isso, sobrou só a montanha para a gente. E por que eu deixei a montanha por último? Montanha é um termo que a gente usa no nosso dia a dia, né? Aquela montanha, a casa do meu amigo fica atrás daquela montanha. Enfim, a gente costuma usar essa palavra no nosso dia a dia. E montanha para a geografia, ela tem um significado muito específico, ao ponto de eu poder dizer para você o seguinte: olha, no Brasil a gente não tem montanha. Para a geografia, a gente não usa esse critério aqui no Brasil. Por quê? As montanhas são áreas elevadas, sim. A ponta das montanhas, ou cume, para ser melhor, para se expressar melhor, o cume, ele é angulado, ou seja, ele tem um ângulozinho, ele é pontudo. Porém, as montanhas são formadas por processos endógenos, tá? Processos de choque, principalmente de placas tectônicas. Eventos de vulcanismo também podem gerar montanhas, tá? Mas o que acontece? No Brasil, a gente não tem nenhum desses dois casos. Então, a gente, por mais que nós tenhamos relevo com pontas anguladas, não são montanhas, tá? A gente vai explicar isso depois, um pouquinho mais para frente, daqui a 2 aulas, mas são espécies de relevo que a gente chama de escudos cristalinos. São relevos que resistiram à erosão ao longo do tempo e por essa resistência que eles apresentam esse formato de topo. Mas montanhas são formadas por choque entre placas tectônicas, principalmente. Aqui no Brasil, como a gente está numa área no meio da placa tectônica, a gente não tem esses encontros de placa. Então, é um processo que não acontece no nosso território. As montanhas mais próximas de nós são a Cordilheira dos Andes. Aqui não, né? Que não é tão perto assim, é lá no Chile. Então, quer dizer, uma parte no Chile, né? Mas ela pega outros países aqui da América do Sul também. Então, só para você se conscientizar aí, você pode continuar a usar ainda o termo montanha no seu dia a dia, mas aqui para a geografia, quando você for fazer a nossa prova, não use montanhas, não use essa palavra de maneira leviana, que a gente chama, tá? Cuidado aí, tá bom? Bom, por hoje é só, eu vou parar por aqui, então acompanhe aí pela sua apostila do Aprix. As definições estão todas aqui, ó, planaltos, planícies, depressões e montanhas. Tá tudo explicadinho aqui também em texto, tá? E aqui sobre os agentes endógenos e exógenos. Na próxima aula a gente continua, aí eu vou abordar o relevo marinho, como tá aqui, ó, tá? Então, atenção aí, não perde essa semana, porque na próxima semana eu não vou voltar daqui não, vou continuar pro relevo marinho, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem aí e até semana que vem, se tudo der certo.